Oi, alunos, quem fala é a Cris, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho aqui um aviso importante. Na semana que vem nós teremos semana de PM2 para fechar o nosso primeiro bimestre. A PM2 de gramática vai ser na segunda-feira, 11 de maio, através da plataforma Google Forms, tá? E nossa prova vai ser online, então. O conteúdo para vocês estudarem: apostila 1, aulas 7, 8, 9, 10, 11, 12, que englobam os seguintes temas: interpretação de textos, semântica, substantivos, adjetivos e artigo. O plantão de dúvidas ao vivo será feito no mesmo dia da prova, segunda-feira, 11 de maio, logo cedinho, às 7h10 da manhã. Como vocês têm 2 provas por dia, às 7h10 eu entro fazendo o plantão de dúvidas de gramática. Em seguida, às 8h, o professor da segunda prova do dia entra online, ao vivo, para fazer o plantão de dúvidas da disciplina dele. E às 9 da manhã vocês vão ter o formulário disponível da prova para ser realizada até às 13h, até a 1 da tarde. Aí vocês enviam para cada um dos professores, dos 2 professores da prova daquele dia, para o meu e-mail e para o e-mail do outro professor, que também terá a sua prova no dia 11 de maio. O tema da aula de hoje é intertextualidade, interdiscursividade e interdisciplinaridade, que corresponde às aulas 15 e 16 da apostila de vocês, número 2. O objetivo dessa aula é estimular você a usar a leitura como uma ponte entre a pluralidade de saberes. A escola a condução do conhecimento foi segmentada ao longo do tempo em português, história, geografia, mas agora nós estamos rompendo essas fronteiras cada vez mais para compartilhar os conhecimentos numa prática interdisciplinar. É a nova maneira de enxergar agora o conhecimento. Então, quando vocês conseguem fazer uma ponte entre história e língua portuguesa, entre história e literatura, a leitura de vocês é muito melhor. Vejam que o tema é intertextualidade. Você tem que fazer a correspondência de 2 textos, ou interdiscursividade, de 2 discursos. Depois vocês vão aprender a diferenciar o que é uma coisa da outra durante essa aula. E a interdisciplinaridade, quer dizer, de uma disciplina com a outra, para melhor interpretar os textos. Como eu falei, são as aulas 15 e 16, que estão nas páginas 31 a 34. O repertório cultural, então, é fundamental para interpretar. Quanto mais você se informa, quanto mais filmes, quanto mais livros, quanto mais você presta atenção nas outras disciplinas, o seu repertório cultural cresce e você tem condições de fazer as ligações, as relações, estabelecer os sentidos entre o texto ali que está na sua frente e outros textos que já passaram e estão na sua memória e que você conhece. É o que a gente chama de repertório cultural, é o seu conhecimento de mundo. Nas outras aulas a gente viu que a apreensão é o contexto interno, então a necessidade de evitar aquela leitura mais fragmentada, de olhar só para cada palavra, mas olhar as correlações das palavras entre si, das partes internas do texto entre si, para entender esse contexto interno do texto. E a compreensão é que leva em conta, então, o contexto externo e o repertório cultural. Quanto mais você, então, tem a ampliação do seu repertório, o saber acumulado vai crescendo e ele é dependente de toda uma história de vida, né? Sobretudo do hábito de leitura e de vivências culturais, né? Ir a museus, leitura de jornal, ficar atento a tudo o que acontece, a arte, tudo isso, então, aumenta o seu repertório cultural. O que é, então, intertextualidade? É a utilização que um texto faz de partes de outro texto para expressar compartilhamento ou oposição. Eu posso concordar ou posso discordar. Então, eu vou fazer uma intertextualidade. E aqui há 3 tipos, aquela que é por citação, e aí explicitamente aparece ali um trecho do texto
que é intertextualizado, né, que é trazido para um novo texto, ou uma intertextualidade por alusão, quando eu apenas remeto à ideia geral daquele outro texto que foi lido anteriormente e agora eu trago para o meu texto, ou uma intertextualidade por estilização, que tem a ver com estilo. Então, eu uso o mesmo estilo de um outro texto para trazer, para emprestar desse estilo uma maneira de dizer, porque pelo estilo eu também transmito ideias, transmito sentidos. A interdiscursividade é a relação que um texto mantém com o outro, que trata do mesmo objeto. Então, o discurso de um certo tema é tratado de uma maneira diferente ou de um mesmo sentido em outro texto. E aí eu tenho o que a gente está chamando de interdiscursividade. Eu faço uma remissão a um discurso que já foi falado. E a interdisciplinaridade é agrupar várias disciplinas numa mesma ação, num mesmo lugar, né? Disciplinas que têm convergências. Então, literatura com história é muito convergente. Às vezes a gente consegue até fazer matemática com português, né? Hoje, agora, desde da primeira prova de vocês, a gente introduziu questões interdisciplinares. O que é isso? Você precisa ter conhecimento de duas áreas ou mais do saber para conseguir entender determinado assunto, determinada proposta, determinada pergunta. Eu resolvi fazer essa aula comentando os textos que são apresentados na apostila de vocês. Então, a questão 1 é justamente um exemplo de intertextualidade por citação explícita. Olha aqui os 3 poemas. Você pode acompanhar, está na página 31. Quando nascia um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche significa manco. Carlos Drummond de Andrade, alguma poesia. Esse é o primeiro poema. Olha o segundo poema. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de sair da minha estrada, entortou, mas vou até o fim. É o Chico Buarque. Ele está fazendo uma remissão ao anjo novamente. Quando nasci, veio um anjo. É citação explícita ao texto do Carlos Drummond de Andrade. E olha a Adélia Prado agora. Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira. Carga muito pesada para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Adélia Prado é ótima para falar, para valorizar a mulher, né? Eu sou mulher, ela tem uns poemas muito bonitos nesse sentido. Vejam que os 3 textos dialogam entre si. Há uma intertextualidade. Adélia Prado e Chico Buarque fazem uma intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade. E a pergunta é: como é que essa intertextualidade é feita? E aí a gente vê aqui, tem anjo aqui, tem anjo aqui, tem anjo aqui. A imagem do anjo é retomada, reiterada nos 3 poemas. Aliás, nos 2 poemas que reiteram o que acontece no primeiro poema. Portanto, a alternativa correta, alternativa A, reiteração de imagens. Não é oposição de ideias, não é falta de criatividade, não é negação dos versos, nem ausência de recursos. Tá? Então, alternativa correta, alternativa A. A questão 2, estilização. Olha como é que o Calvi está desenhado no primeiro quadrinho. Olha o que ele fala. Tudo começou quando Calvi participou de um pequeno debate com o seu pai. Logo, Calvin podia ver os 2 lados da questão. Então, o pobre Calvin começou a ver os 2 lados de tudo. O tradicional único ponto de vista foi abandonado, a perspectiva fraturada.
Então, a imagem aqui do Calvin, no primeiro e no último quadrinho. Também as palavras, os dois lados da questão, e o tradicional único ponto de vista foi abandonado. Tudo isso leva-nos a entender que estamos falando de um movimento artístico muito conhecido, que é o cubismo. E o enunciado vai justamente pedir que vocês olhem todas essas 5 imagens aí de obras de artes, os amantes, retrato de Françoise, os pobres na praia, os 2 saltimbancos e Maria Teresa apoiada no cotovelo. Deem uma olhada nas imagens e procurem observar em qual delas o cubismo é melhor retratado. Enquanto vocês pensam, eu coloco aqui mais um slide que fala sobre cubismo, tá? Eu deixo aqui, vocês depois podem ler com calma, né? Uma das vanguardas artísticas europeias aí do século XX. O Pablo Picasso é justamente aquele que se tornou seu principal representante. E é a maneira de enxergar o mundo por outras perspectivas, deformando o objeto observado. Então, como a gente viu no Calvin, ele estava todo deformado. E agora, qual dos quadros é aquele que representa o cubismo? Muito bem, alternativa E. As telas de Picasso, reproduzida na questão, Marie-Thérèse, apoiada no cotovelo, é a única que exemplifica a multiplicidade de perspectivas de se ver o mesmo objeto. Traduzida, por exemplo, aí, ó, na deformação do rosto da mulher, para um lado e para o outro. Tá vendo? Então, alternativa correta, alternativa E. Aqui a gente fez uma questão de intertextualidade por estilização, né? O quadro do Calvin foi criado no mesmo estilo cubista que o Pablo Picasso fez as suas várias obras. A questão 3 vai ser um exemplo de interdiscursividade, tá? Entre texto verbal e não verbal. Os dois vão trabalhar no mesmo discurso, no mesmo tema. 6 estados eram fila de espera para transplante de córnea. 6 estados brasileiros aproveitaram o aumento no número de doadores e de transplantes feitos no primeiro semestre de 2012 no país e entraram para uma lista privilegiada. A de não ter mais pacientes esperando por uma córnea. Até julho desse ano, Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo eliminaram a lista de espera no transplante de córneas, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Em 2011, só São Paulo e Rio Grande do Norte conseguiram zerar essa fila. E aí, o segundo texto é essa campanha: seja um doador de órgãos, avise sua família. Nós temos aqui 5 alternativas. A notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos. Ao relacionar os dois textos, observa-se que o cartaz é contraditório, pois a narrativa informa que o país superou a necessidade de doação de órgãos? Não, não é contraditório. Uma complementa a outra, né? Vamos para a alternativa C. É redundante, pois a notícia e o cartaz têm a intenção de influenciar as pessoas a doarem órgãos? Não é redundante, porque, na verdade, é uma notícia sobre o aumento, que boa notícia, dos transplantes. Zerou a fila de espera. O outro é uma campanha. Avise a família, porque é quando a pessoa morre, na verdade, que é possível fazer o transplante de córnea. É indispensável, pois a notícia fica incompleta sem o cartaz, que apela para a sensibilidade das pessoas? Também não. A notícia é a notícia, o cartaz é cartaz. Então, não é uma questão de ser indispensável a relação entre esses dois textos. A relação é discordante, pois ambos os textos apresentam posições distintas sobre a necessidade de doação de órgãos? Não. Ambos estão incentivando a doação de órgãos. Um dando a boa notícia de que, finalmente, houve aí a meta de zerar a lista de espera, e o outro é uma campanha falando da importância do transplante de córnea. Então,
Alternativa correta, complementar, pois a notícia diz que a doação de órgãos cresceu e o cartaz solicita doações para continuar mantendo esse nível, para crescer também nos outros estados. A questão 4 vai ser interdiscursividade entre poemas. Então, vamos ver o primeiro poema. Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e ainda lá que eu hei de ouvir cantar um sabiá. E o texto 2, não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Veja que não é intertextualidade, porque não existe assim as mesmas palavras praticamente do mesmo jeito, como foram aqueles poemas da questão 1. Aqui os poemas, eles dialogam pelo discurso, pelo tema. E a proposta do enunciado vai falar justamente isso. O exílio, tema recorrente na literatura brasileira, aparece na composição Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque, que é esse primeiro aqui, texto 1. E na poesia Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, né? E aqui foram destacados. Aí vem a pergunta. Após a leitura dos fragmentos de Sabiá e da Canção do Exílio, depreende-se que há uma recuperação do espaço da pátria nos dois discursos. Tanto no primeiro quanto no segundo, há essa tentativa de recuperar o que é o sentido da pátria para ambos, né? E aí, então, a alternativa C, a composição de Tom Jobim e Chico Buarque, aponta uma recuperação do espaço da pátria como um direito do homem. E o poema de Gonçalves Dias revela o desejo num lamento de saudade de volta do homem para a pátria. Então, o tema é esse, é a volta à pátria. Esse é o discurso que perpassa tanto o texto 1 quanto o texto 2. As outras alternativas, se a gente quisesse dar uma olhada para ver por que não são, então a imagem do sabiá nos dois fragmentos apresenta simbolicamente apenas uma referência à terra natal distante, não é? O poema de Gonçalves Dias e a composição do sabiá se inserem na estética romântica de valorização da terra nacional? Não, não é. O texto do Chico Buarque não é da época romântica. D. O eu lírico nos dois fragmentos encontra-se fisicamente longe da pátria, apontando a distância. Não, Chico Buarque, quando fez a música, não estava longe. Os dois fragmentos descrevem a beleza da pátria, motivo de saudade da esperança. Não, está falando só do sabiá, não está falando da beleza da pátria. Então, volta a alternativa C, alternativa correta. Questão 5, o texto traz uma tirinha, uma charge e um poema. Nós vamos ver a interdiscursividade novamente entre o que se é tematizado na charge e depois no poema. Acho que o mundo é redondo, é mesmo? Aí ele olha para cima. Vou levar você a um oculista. E o poema? Na minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso minha aldeia é grande como outra qualquer. Porque sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Alberto Caeiro, que é um dos pseudônimos de Fernando Pessoa. A mesma ideia na charge no poema, a de compreensão que temos do mundo é condicionada essencialmente pelo alcance de cada cultura. É por isso que a alternativa A é a correta. Porque ambos, tanto o personagem de Agar como aqui o Alberto Caeiro, olham para o mundo e têm uma ideia do mundo como uma aldeia, como algo menor, pequeno. Né? O menino que não consegue imaginar o mundo redondo, somente ali o que ele consegue visualizar. É por isso que é o alcance de cada cultura, alternativa A. Não seria B pela capacidade visual do observador? Não, isso é uma brincadeira do primeiro. Pelo senso de humor de cada um também não. Ninguém tá. A gente pode até rir da primeira, mas não é humor o tema dos dois textos. Pela idade do observador também não. Alberto Caeira não necessariamente é tão jovem quanto o menino ali do primeiro. Pela altura
do ponto de observação. Também não é o caso de falar em altura aqui, mas sim pelo alcance de cada cultura. A maneira como eu vejo o mundo é a maneira que eu recebo da minha própria cultura. Questão 6, a gente tem uma questão de interdisciplinaridade. E aí eu trago a foto da questão, que fala de cientistas sobre o carbono 14. Então, aqui eu já presto atenção que eu preciso ter esse conhecimento aí da biologia, né, ou da química, para conseguir responder essa questão. Então, vamos ler. Os cientistas conseguem determinar a idade de um fóssil com menos de 40 mil anos de idade utilizando o método de carbono 14, ou carbono radioativo. Isso é feito a partir da relação existente entre a quantidade de carbono 14 restante no fóssil e a quantidade de carbono 14 em uma espécie semelhante atual. Apesar de sofrer decaimento radioativo, a quantidade de carbono 14 na atmosfera, em particular em moléculas de gás carbônico, é praticamente constante devido à incidência dos raios cósmicos que atingem a Terra a todo instante. Assim, por fazer parte do ciclo do carbono, animais, vegetais mantêm uma quantidade praticamente constante de carbono 14 em sua constituição enquanto estão vivos. Porém, quando morre, cessa a entrada do carbono no organismo e esse número vai diminuindo à medida que o carbono 14 vai decaindo radioativamente. A meia-vida do carbono 14, isto é, o tempo necessário para que metade dos átomos radioativos de uma amostra decaia, é constante e aproximadamente de 5.730 anos, tá bom? Diante disso, desse texto, o enunciado fala assim, de acordo com o texto, para se descobrir a idade de um fóssil que não poderia ter mais de 40 mil anos, é relevante determinar, e aí se você leu muito bem o texto, até mesmo sem saber muito aí de química ou de biologia, ou é mais química isso, né? Você consegue ler atentamente aqui e ver que as informações são relativas à quantidade de carbono 14 presente no fóssil. É possível determinar a idade dele pela quantidade de carbono, sabendo que há uma perda de 50% a cada 5 mil anos, não sei o que, não sei o que. Bom, então é possível dizer quantos anos tem aquele fóssil. Veja, interdisciplinaridade. Então, aqui uma questão de interpretação de texto. O tema do texto é química, né? É estudo de um fóssil, né? Arqueologia, digamos assim. Mas, se você é um bom leitor, você faz as relações, estabelece as conexões e responde corretamente. Não é a meia-vida do carbono 14, não é se o fóssil é animal ou vegetal, também não é se o fóssil tem mais de 5.730 anos, e nem é a alternativa E, a relação entre quantidade de carbono 14 em uma parte do fóssil e no fóssil todo. Não, mas é a alternativa D, a quantidade de carbono 14 presente no fóssil. Com isso eu termino as aulas 15 e 16. Eu peço que, por tarefa, vocês façam o plural das aulas 15 e 16. Tarefa mínima e complementar, apostila 2, para sexta-feira, 8 de maio, até 23 horas e 59 minutos. Por que para sexta-feira, professora? Porque vocês precisam do sábado e do domingo para estudar, rever a matéria da PM2 de gramática, que é na segunda-feira, 11 de maio. De novo, para falar, o conteúdo dessa prova está na apostila 1, interpretação de texto, semântica, substantivos, adjetivos e artigos. Aula 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eu farei um plantão de dúvidas na própria segunda-feira, às 7 e 10 da manhã. E se acontecerem dúvidas antes disso, você pode escrever para cristiane@colégiosionipiranga.org.br. Por favor, pessoal, escrevam para mim se houver alguma dúvida. A gente conta com vocês, vocês precisam assistir às nossas aulas e fazerem os exercícios que a gente propõe. Se vocês fizerem a parte de vocês, a gente pode atravessar esse momento difícil de confinamento social em que não podemos nos ver pessoalmente, mas cada um em casa, podendo estudar, fazer as suas tarefas, e eu me ponho à sua disposição. Eu gostaria muito de receber o seu e-mail de dúvida para que eu possa te ajudar. Mas você precisa se comprometer com a gente. Nós, professores, estamos aqui tentando fazer essas aulas
da melhor maneira possível para que deixar claro o entendimento desses conteúdos. E agora a gente conta com o trabalho de vocês aí na resolução do plural. Os exercícios da apostila eu já fiz. Os da última aula, aulas 13 e 14, eu estou lançando um gabarito em forma de PDF também aqui no plural, também aqui no Unimestre. Você pode baixar do Unimestre o gabarito e conferir o que ficou de tarefa da semana passada. Então, um bom trabalho para vocês, uma boa semana e até a semana que vem. Beijo grande!